E aí, galera, aqui é o podcast Quase Médico, voltando agora com os episódios. Eu sou Luiz Eduardo, sou estudante de medicina da UniFG. E eu sou Lucas Flores, eu sou estudante também do quinto período da FIP Guanabi, e hoje nós estamos com a convidada, a doutora Marina. Se apresenta um pouco mais aí sobre a senhora, doutora. Meu nome é Marina Cambuí, eu sou médica, sou mastologista. Eu me formei em 2007 pela Universidade Federal da Bahia, fiz residência em cirurgia geral pelo Hospital Santo Antônio, que é o conhecido como Irmã Dulce, né? E fiz residência em mastologia pelo Hospital Aristides Maltês. Atualmente eu trabalho com mastologia, né, clínica e cirúrgica, e também sou professora da medicina, né, como tutora na UniFG. Certinho. A gente voltando a fazer depois de agora, né, que a gente tinha, assim, semanalmente a gente fazia episódios com os professores, tanto da FG quanto da FIP, e aí começaram as provas e a gente teve diversos horários, porque tinha que conciliar o meu horário, que é da FG, com o de Lucas, que é da FIP, com o professor, que era médico e professor, e aí a gente ficou aí muito tempo sem episódio. Eu acho que o último foi de ortopedia com o doutor Marco. Mas agora que a gente entrou em férias, vai tentar, né, voltar a essa rotina semanal. A gente já entrou em contato com outros professores, com outros cirurgiões, com uma psiquiatra, para poder trazer aí esse conteúdo para vocês. E agora, voltando para o podcast falando, pedir para a professora falar um pouco mais sobre o que é mastologia, e acho que foi a minha primeira dúvida, eu acho que é a dúvida de muitos, porque quando a senhora fala que a senhora fez cirurgia geral e fez mastologia, muitos pensam que são duas coisas bem diferentes, sendo que a mastologia é uma área da cirurgia, é uma especialidade? Entendi. Os pré-requisitos, né? Então, a mastologia, ela é uma subespecialidade, né? Então, ela não é uma residência de entrada direta. Ela é uma subespecialidade. Para fazer mastologia, precisam de dois pré-requisitos, né? Ou um ou outro. Então, a pessoa para fazer mastologia, ela tem que fazer ou residência de cirurgia geral, 2 anos, ou residência de ginecologia e obstetrícia, 3 anos. Então, precisa ou da residência de cirurgia ou da residência de ginecologia e obstetrícia para poder fazer mastologia, prestar, né, a residência para mastologia. E é quantos anos a residência de mastologia? São 2 anos. Então, para poder ser mastologista, tem que ter 2 de cirurgia geral, mais 2 de mastologia, ou 3 de gineco, mais 2 de mastologia. Então, 4 ou 5 anos de formação. Isso porque a especialidade da mastologia ela é muito cirúrgica, né? Ela tem a parte clínica, obviamente, mas ela requer um status cirúrgicos muito alto, né? Porque ela faz cirurgia oncológica, dissecção linfonodal, mastectomia. Então, essa habilidade cirúrgica ela é um pré-requisito importante para a especialidade. Entendi. Aí eu gostaria que a senhora falasse um pouco mais, então, já que a senhora adentrou nessa parte de poder trabalhar em consultório, mas principalmente cirúrgica, que a senhora falasse um pouco mais sobre o dia a dia mesmo do trabalho de um médico mastologista, como que é, o que vem mais de rotina, se dá para trabalhar também só na clínica ou só na cirúrgica, como que é um pouco essa experiência da senhora? Então é o seguinte, a mastologia, ela é uma especialidade cirúrgica, né? A especialidade é cirúrgica, mas, entretanto, o dia a dia é clínico, né? O dia a dia é de ambulatório, o dia a dia é de atendimento. Por quê? Porque a maioria das lesões mamárias, elas são benignas, né? Graças a Deus. Então, a grande maioria dos problemas de mama que as mulheres têm, então, dor na mama, né? Nódulos benignos, inflamações, mastites, problemas com a amamentação. Então, a maioria das demandas, né, cistos, que são muito comuns, né, a partir dos 30 anos, 40 anos, cistos mamários, a grande maioria é de doença benigna. Então, normalmente, em geral, essas doenças benignas, elas não são cirúrgicas. Então, apenas uma pequena parte ali das pacientes que são realmente cirúrgicas, que realmente têm câncer,
né? Claro que não é a grande maioria das pessoas que eu atendo que tem câncer de mama. Então, essa demanda cirúrgica, ela não é tão alta, não é uma demanda tão importante. É justamente por conta disso, por conta da maioria dos pacientes serem benignos. Então, a gente junta a parte clínica com a parte cirúrgica, que não é tão grande, né? Então, eu tenho vamos colocar numa semana de 5 dias, eu faço 4 dias de consultório e 1 dia de cirurgia. Então, é 4 para 1, para vocês mais ou menos terem uma ideia. Então, são 4 dias de atendimento para um dia cirúrgico. E o bom da mastologia também é que tem procedimento. Então, as especialidades que têm procedimento, né, então as punções, né, que a gente chama punções por agulha fina, que é a PAF, punções por agulha grossa, que é a CORE, eles acabam diversificando um pouco o trabalho, né, que você fica no consultório, você tem procedimentos que são minimamente invasivos e você tem cirurgias de pequeno, que é um nódulozinho, médio porte, que é uma cirurgia conservadora da mama, alguma coisa mais tranquila, e cirurgias de grande porte, que são as cirurgias oncológicas, mastectomias, secções linfonodais. Então, eu acho que a mastologia você tem um monte de coisa, né, para poder fazer. Ficar só na parte cirúrgica, né, falar assim, olha, eu só vou fazer cirurgia, é meio impossível, né? Então, não dá para entrar na mastologia querendo pular a parte do ambulatório, querendo pular a parte clínica, porque é da onde vem seus pacientes cirúrgicos, é do ambulatório. Mesmo que outro médico trie esse paciente para você, né? Como, por exemplo, aqui, às vezes eu atendo e mando, vamos dizer, para uma UTI em Salvador, ou para o hospital em Conquista, né? Que às vezes a paciente quer fazer pelo SUS. Então, mesmo eu mandando, esse paciente que eu mandei, ele não chega para o centro cirúrgico, ele chega no ambulatório. Ele pode chegar pronto, mas ele chega no ambulatório, então o mastologista ele atende esse paciente no ambulatório, aí vai conversar, vai saber a história desse paciente, vai reexaminar e aí vai encaminhar para a cirurgia nesse serviço de referência. Então, é quase que impossível a gente fazer a parte cirúrgica sem a parte clínica. Entretanto, é possível fazer somente a parte clínica e de biópsias sem fazer a parte cirúrgica, né? Então, tem algumas colegas minhas que, por exemplo, elas têm um ambulatório, têm um consultório de mastologia, fazem as biópsias, mas elas decidiram, por opção, não fazer a parte cirúrgica. Então, elas têm, né, as parcerias, né, os colegas que discutem os casos e que aí encaminham para a cirurgia essas pacientes. Ui, tava ligando o microfone. E quando a senhora descobriu que a senhora queria fazer mastologia, foi durante, né, a faculdade ou foi durante a residência? Ou então também fala da cirurgia geral que a senhora fez também, se a senhora já saiu da faculdade direto para a cirurgia geral, já querendo saber que fazia aquilo, como foi esse processo? Olha só, quando eu terminei a faculdade, eu entrei na faculdade em 2001. Então, assim, olha, que tem 20 anos que eu entrei na faculdade, né? E olha que eu sou nova, não sou velha, não. O pessoal tá me ouvindo, mas tem 20 anos que eu entrei na faculdade. E eu entrei na UFBA, né? Que é uma faculdade super tradicional e, assim, que tem uma referência boa, mas eu saí da faculdade com a sensação de que realmente eu não sabia nada. Eu estou dizendo isso para vocês porque eu acho que é uma realidade do estudante, né? Eu não sei nada, essa faculdade minha é ruim, né? E tal. Mas eu também saí, né? Então, assim, saibam que esse sentimento é comum. Eu saí da faculdade assim, com aquela sensação, né? A sensação mesmo de que eu não sabia nada. E aí, eu queria ser uma médica, né? Eu tinha essa vontade de ser uma médica que fosse resolutiva, que tivesse resolutividade, né? Então, que se alguém passasse mal na minha frente, que eu soubesse pegar um acesso, que eu soubesse entubar, que eu soubesse drenar um tórax, que eu soubesse fazer tudo, né? Então, assim, falar assim, sabe aqueles episódios de filme, de série, que a pessoa passa mal no restaurante, aí vem uma pessoa com canudo, sei lá o quê, eu queria ser aquilo ali, né?
eu falei assim, nossa, eu me formei e eu não sou isso que eu gostaria, né? Que eu pensei, eu entrei na faculdade querendo ser isso, né? Querendo alcançar isso. E eu me formei, não alcancei isso ainda, né? Eu não, assim, de passar uma pessoa aqui na minha frente, assim, para fazer uma sutura, eu vou me, assim, sabe, sei, treinei, mas não tá aquela coisa que eu tô segura. Então eu falei, olha, tive uma ideia que foi meio assim, né? Tive uma ideia que eu vou fazer residência de cirurgia geral, porque eu acho que fazendo residência de cirurgia geral, eu vou ser uma médica mais competente. Desculpem os clínicos que estão me ouvindo, mas foi o meu pensamento e eu não posso negar o que eu pensei, não vou mentir, né? O que eu pensei no momento, e aí foi o que eu pensei, não posso mentir. Porque eu vou ser uma médica, né? Então, assim, né? E assim, eu fiz a residência de cirurgia geral e foi tudo realmente o que eu esperava, né? E muito mais, né? Muito mais do que eu gostaria que fosse, porque, assim, na residência que eu fiz, que foi no Irmã Dulce, assim, a gente que pegava a veia, a gente que passava a sonda, não era coisa da enfermagem, não, né? Então, assim, o paciente vai sondar, você vai lá e sonda, né? O paciente precisa de acesso, você vai lá e pega o acesso. O paciente vai fazer lavagem gástrica, né? Não chama enfermagem para fazer lavagem gástrica, não. Você vai lá e faz curativo, quem fazia eram os residentes, acho que até hoje quem faz é os residentes, os curativos. Então, assim, tudo eu fazia, né? Então, o meu preceptor falava assim, olha, você não pode comandar uma equipe, né, que seja de enfermagem, se você não souber fazer aquilo que ele faz, né? Como que você vai comandar uma sala cirúrgica, né? Como que você vai saber se você mesmo não sabe fazer aquilo, né? Então, e aí tudo a gente fazia, né? De acesso, de sonda, curativo, tudo era feito pelos residentes, absolutamente tudo. Ninguém mexia nos pacientes da gente. E aí, assim, realmente foi uma coisa que me deu muito suporte, né, para essas adversidades. E aí, assim, tinham vários homens, só eu de mulher, né, foi aquela coisa, hoje a cirurgia ela já está mais com uma equidade maior, mas na época foi realmente assim. Tanto é que eu acho que vocês não conhecem tantas cirurgiãs, né? Eu imagino, tantas. Hoje já tem mais, mas na minha época eram menos. E aí, assim, por conta desse fato do feminino, né, que eu gosto, por conta desse fato também de querer uma especialidade que me desse uma qualidade de vida maior, e não que eu não goste de centro cirúrgico, mas que eu pudesse conciliar nessa parte de consultório, essa parte de procedimentos que são agendados, que são ambulatoriais, com a parte cirúrgica que eu gosto demais. Então, eu achei na mastologia uma forma de ter essa qualidade de vida e, ao mesmo tempo, não perder essa questão cirúrgica, né? Essa questão disso que eu gosto, né? Desse teor da medicina, desse ramo que eu me identifico mais. Agora, Isso que a senhora fala. Pode ir, Lucas. Que a senhora estava falando aí, por exemplo, sobre a residência de cirurgia e depois a residência da mastologia, é porque quando a gente vai, às vezes, conversar com professores que são também cirurgiões, ou até mesmo por filmes e séries, a gente vê que é uma residência que às vezes é muito puxada. Até quando comparada a outras especialidades clínicas, acaba sendo mais pesada. A senhora teve essa visão durante a residência de cirurgia geral e durante a mastologia? Houve alguma diferença ou ambas foram puxadas igual? Como é que foi? Olha, Lucas, a residência de cirurgia geral, assim, foi uma coisa, assim, que eu não sei nem como eu aguentei, né? Assim, olhando para trás, eu falo assim, nossa, tipo, existiu isso mesmo? Era assim, olha, a gente tinha que estar... Hoje eu não sei mais como é que funciona, porque eu perdi um pouco o contato com o pessoal lá. Eu tenho mais contato com o pessoal da mastologia do que com o pessoal da cirurgia geral, porque o pessoal da mastologia eu converso mais, tem mais grupos de WhatsApp e tal. Mas na cirurgia era assim, olha, a gente tinha que entrar no centro cirúrgico, nos nossos dias de centro cirúrgico, 7 horas da manhã, né? Então, 7 horas da manhã eu tinha que estar no centro cirúrgico. Só que antes de 7 horas da manhã, eu tinha que prescrever todos os meus pacientes.
Então, se eu tivesse 10 pacientes, eu tinha que chegar no hospital 4 horas da manhã, entendeu? Prescrever todos os pacientes, fazer todos os curativos, fazer todos os procedimentos, para 7 horas estar no centro cirúrgico. E se a gente chegasse no centro cirúrgico 7h01, a gente não entrava. Tinha um reloginho lá, ó, 7h01, tem que pedir autorização para o preceptor para você entrar às 7h01, porque não tinha tolerância, não existia tolerância. E assim, aí dependendo do preceptor, ele deixava você entrar ou te punia, né? E aí a punição era ambulatório, né? Então você vai ficar a semana inteira no ambulatório, ou o mês inteiro, e vai depender muito do tipo do preceptor no ambulatório, porque você chegou atrasado, você vai perder todos os seus turnos. Então, quem estava no ambulatório subia, quem era do turno da cirurgia descia, né? Então, teve uma vez que eu cortei a mão com um bisturi, eu estava cortando um soro para fazer uma lavagem gástrica, aqueles soros de... Hoje é uma embalagem mais plástica, mas tinha uma embalagem mais dura, tipo uma garrafa. Peguei o bisturi para cortar, lasquei meu dedo, minha mão, aí aquela mão sangrando tudo, fiz um curativo compressivo e saí correndo no centro cirúrgico, curativo compressivo. Professor, olha, eu lasquei meu dedo aqui e tá sangrando. Ele entra, bota um curativo que a cirurgia já tá na sala, sabe? Tipo, não quero nem saber. Então, assim, foi realmente, assim, tive uma amiga que desistiu, era uma amiga muito próxima minha, que não aguentou, não desistiu. Mas, assim, no final das contas, quando a gente olha para trás, a gente fala assim, nossa, que legal, sabe? A gente fala assim, poxa, como valeu a pena, sabe? Como eu tô forte, assim, entende? Assim, como eu sei lidar melhor com as adversidades. Então, eu, pelo menos, ao invés de ter, assim, existe mesmo uma certa humilhação, entendeu? Do preceptor te humilhar, te xingar, de você não saber o caso e não saber ali aquela resposta e ele te expor. Existe uma hierarquia muito grande, né, entre o preceptor, o R1 e o R2, mas no fundo, eu, Marina, assim, essa é uma questão que é uma questão individual, essas discussões, elas são muito mais amplas, né, essas discussões, elas são muito maiores do que aqui, mas na minha experiência pessoal, que aqui eu tô falando de pessoal, não quero aqui julgar o que é certo e o que é errado, mas, assim, isso foi muito benéfico para a minha vida, sabe? Isso foi muito bom, isso foi muito enriquecedor. Quando eu olho para trás, quando eu olho lá para o Irmã Dulce, eu só vejo coisas boas, né? Eu só vejo... meu feedback é completamente positivo. Porque eu penso que se eu não tivesse passado por aquilo que eu passei, eu não era o que eu sou hoje. Entende? Então, às vezes, para você ser... a vida de cirurgião é uma vida dura, não é uma vida, sabe, tranquila, não é uma vida... sossegada. Então, se você não passa por aquilo, talvez você também talvez não seja um profissional tão adequado assim para o mercado e para a realidade, porque a realidade é muito diferente, né, disso assim, da utopia, das ideias, né? Então, tanto é que todo mundo que sai de lá é chamado filhos da véia, né? Que a véia, no caso, é a Irmã Dulce. Então, e a gente se sente mesmo como filho, sabe? E é uma sensação real, né? Ah, eu sou filho da véia, né? Eu sou de lá, eu sou criado lá, ela é minha mãe, né? Então, esse amor por Irmã Dulce, ele é muito intenso em quem passa lá pela cirurgia. Não sei se ainda tá assim, mas na minha época era. Isso que a senhora falou acerca de... Quando ela começou a falar lá no comecinho sobre sair da faculdade meio ignorante, eu acho importante a gente falar sobre isso, porque muita gente acha que vai sair da faculdade, já vai conseguir emprego, que vai sair sabendo tudo, quando, na verdade, eu acho assim, que o estudante ele vai sair da faculdade cru, sem saber nada, e isso traz também a importância de falar sobre especialidades agora, né, para poder entrar no mercado de trabalho, você sair já querendo fazer uma especialidade para você conseguir uma área de atuação, conseguir ser bem sucedido aí no mercado de trabalho. E outra coisa que a senhora falou foi acerca da residência de cirurgia que foi difícil. Eu sempre tive essa dúvida assim, acerca dessa rixa entre R1 e os R+, se tinha mesmo, assim, quando um tentava mandar no outro, quando tinha uma discussão em grupo, se tem isso mesmo. Não, assim, o R2, ele não tenta mandar no R1, não. Ele manda. Né?
Simplesmente manda. Mas o R1, ele tem um interno, né? Que aí ele pode descontar, mandando também. Então, assim, se eu chegasse 4 horas da manhã, meu interno não tinha que chegar. Então, assim, e assim, se você desobedece essa hierarquia, né, o errado é você que desobedeceu. Né? Então, assim, se o R2, se o R1 fez alguma coisa errada, porque o R2 mandou fazer errado, né, quem pune o R2 é o preceptor. Em hipótese nenhuma, né, você vai brigar, vai ter rixa, vai ter nenhum problema com o seu R2, entendeu? Porque aí você só vai se dar muito mal. Porque aí ele vai fazer todas as cirurgias e não vai te dar nada. Entende? Então, e a regra é assim: o R2 manda no R1 e o R1 manda no interno. É simples. E se você seguir essa regra, você vai se dar muito bem na sua residência de cirurgia geral, você vai ganhar cirurgias, você vai ser bem visto, né? O R2 gostar de você, o preceptor vai gostar de você e vai dar tudo certo. Se você começa a arranjar confusão, né, querer mudar o que está instalado, achar que é um absurdo o R2 fazer isso com você, você tem que estar no seu direito. Normal, né? Mas saiba que você também não vai se dar muito bem no futuro, né? Não vai ganhar muita cirurgia e tal. Então, tem R1 que, na verdade, assim, residência de cirurgia você tem que mostrar serviço. Se você mostrar serviço, né, for competente, mostrar serviço, estudar, ter garra mesmo, força, não for preguiçoso, né, você vai conseguir operar muito, né, porque o preceptor ele vai gostar de você, ele vai deixar você operar o R2, vai te dar cirurgias. Mas se você, sabe, ficar meio assim, porque quem treina o R2 é o preceptor. O preceptor de cirurgia, ele só treina o R2. Quem treina o R1 é o R2. Entende? Quem treina o interno é o R1. Então, assim, é bem hierárquico mesmo de verdade. O preceptor ele só opera com o R2. Né? E o R2, aí, se quiser dar alguma coisa para o R1 fazer e tal, aí ele dá se ele quiser. Agora, voltando um pouco agora mais para o lado da mastologia, eu queria que a senhora falasse um pouco mais sobre o que um médico mastologista está apto a tratar no que se refere a doenças, patologias. A senhora citou aí principalmente, né, o câncer de mama, questão de cistos, nódulos, mas existem algumas outras patologias, existem algumas outras condições que ele está apto a tratar também na mulher? Doutor, o principal, dentro do que gira em torno da mastologia, é basicamente o câncer de mama. Né, o que a gente realmente estuda, o que a gente realmente sabe. Então, técnicas cirúrgicas de câncer de mama, de cirurgia oncológica. Então, as melhores residências de mastologia são residências em hospitais oncológicos, né? Então, é o Maltês. O Aristides Maltês, ele faz 30%, pelo menos assim fazia, não sei os dados atuais, mas ele fazia 30% de todas as cirurgias oncológicas de mama do Brasil. 30% do Brasil. Então, eu lembro que no final do R1 de mama, porque já entra cirurgião. Então, vocês perguntaram também como era no Maltês e no Irmanduz. Então, como a gente já entra no R1 de mama, a gente já entra cirurgião, é menos pior, sabe? Porque quando você entra no R1 de cirurgia geral, você entra aquele interno, sabe, aquele cara recém-formado que não sabe nada. Então, você entra mesmo, assim, cru, muito cru. Quando você entra na subespecialidade, você já entra com uma especialidade prévia, você já entra sabendo usar seu carimbo, né? Você já entra acostumado com aquela rotina de residência. Então, é diferente. Então, a gente já entra como cirurgião. Então, assim, lá no Maltês, lá desses hospitais oncológicos, é muita cirurgia, é muita demanda, né? É muita gente, é muita coisa. Então, assim,
No primeiro ano de residência, eu fiz mais ou menos umas 600 mastectomias. No primeiro ano. É muita coisa. Então, assim, porque era muita gente, era muita demanda, era muita coisa. E aí, assim, então, gira muito em torno do câncer de mama, né? A residência em si gira muito em torno do câncer, de discussões de tratamento de câncer, inclusive tratamento quimioterápico, que não é função do mastologista, é função do oncologista, mas a gente sabe, a gente entende, a gente tem que saber, então, quando a gente pegar essa paciente que fez um tratamento, que tomou uma certa medicação, então, tudo isso a gente tem que entender também, né? Então, a gente passa na oncologia, a gente passa na radioterapia, né? A gente passa na mamografia, que é o diagnóstico por imagem, porque a gente tem que entender todo esse processo do câncer de mama. Então, o básico da mastologia, básico não, o principal, né? A residência, ela pelo menos a minha residência, ela foi completamente voltada para o estudo do câncer de mama. Agora, no dia a dia, né, na rotina, não é bem assim como era a residência. Na rotina, principalmente mastalgia, dor nas mamas, sensibilidade, nódulos benignos mamários, cistos mamários, como eu falei, problemas com a amamentação, leite empedrado, mastite, leite, uma hiperlactação, uma produção exagerada de leite, que aquela mulher ela não sabe, né, conduzir aquilo ali, uma produção diminuída de leite, ela vai tentando se tem alguma coisa que ela possa fazer. Com relação à amamentação também é bastante frequente, mas basicamente a nossa rotina do dia a dia são essas doenças benignas, né? Essa conversa e com a mulher mesmo. Eu queria falar sobre um pouco do mercado de trabalho, perguntar, tanto no caso da cirurgia geral, né, para alguém que só quer fazer cirurgia geral, tanto para mastologistas, como é atualmente o mercado de trabalho, e se há chance de uma futura concorrência, né, do tipo de ser difícil conseguir arranjar serviço nessa área. Entendi. Olha, assim, como eu falei para vocês, a mastologia, ela tem ela é uma especialidade, eu considero, cada um que chega aqui fica defendendo a sua, né? Mas eu considero uma especialidade muito boa, e quando eu fui escolher, né, e não só a mastologia, tem outras especialidades também, vocês têm que ver as possibilidades que essa especialidade traz. Então, como eu falei, a mastologia é uma especialidade que tem a parte clínica, né, que tem um consultório, né, grande, né, com doenças benignas, doenças malignas da mama. Tem a parte de procedimento também, que gera um retorno financeiro também bom, né, e procedimentos são rápidos, são simples, são pouco invasivos. E tem a parte cirúrgica. Então, sim, e ainda esqueci de outra parte, tem a parte da imagem, né, de imagem, porque o mastologista, ele também está apto, né, a fazer a prova do Colégio Brasileiro de Mamografia, ele pode fazer com o título de mastologista, ele pode aplicar para laudar a mamografia e fazer ultrassom de mama. Então, também tem a parte da imagem. Então, você pode trabalhar com consultório, com procedimentos, com imagem e com cirurgias. Então, te dá uma certa flexibilidade de ajuste no mercado, né? Então, se você chega num mercado e vê que, às vezes, o que está faltando nesse mercado é a parte de imagem de mama, então você pode fazer. O que está faltando é a parte de procedimentos, né? O cara está atendendo muito, não está tendo tempo de fazer os procedimentos. Eu vou abrir uma clínica só de biópsia de mama. Inclusive, é uma coisa que estão fazendo atualmente, abrindo clínica só de biópsia de mama. Como eu falei, fazer só a parte cirúrgica é meio impossível, não vou dizer impossível, mas é meio difícil, porque esse paciente cirúrgico vai ter que chegar para você, né, de alguma maneira. Então, aí teria que ver algum serviço, aí é mais complicado. E o mercado de trabalho é o seguinte, talvez eu não seja a pessoa mais adequada para dizer isso, porque aqui na nossa região só tem 2 mastologistas, né? Quer dizer que chegou agora um terceiro, inclusive foi a gente que chamou, né? Esse terceiro, ele ia para a conquista,
Aí, não, ó, vem para Guanambi, fica aqui comigo, porque fica na clínica de Guanambi, porque... Então, assim, eu que chamei, e porque o outro mastologista que era aqui comigo, ele mudou meio que para política. Ele é mastologista, ainda está atendendo, mas ele ganhou uma eleição para prefeito. Então, basicamente, aqui só tem eu e esse outro. Então, a região aqui ainda é muito carente, ainda é muito deficiente da mastologia. Agora, nas capitais, como em todas as especialidades, né, já tem uma demanda um pouco maior. Agora, na região, assim, o campo é muito aberto. Tem muita demanda para mastologia, né? Eventualmente, frequentemente eu recebo ligações da microrregião, né, para eu ir atender nas cidades circunvizinhas. Infelizmente, eu não tenho tempo, né, de ir. Eu só atendo em uma cidade, mas é por motivos pessoais mesmo. Voltando agora ao ambiente acadêmico, sobre a exposição da mastologia durante a faculdade, a senhora acha que o aluno, né, no caso da senhora, na faculdade da senhora, a senhora teve uma exposição, né, a parte teórica e prática da mastologia, para o estudante ter esse contato assim, e chegar à conclusão, eu quero ter um interesse nessa área? Entendi. O câncer de mama, ele é o câncer mais frequente em mulheres. Então, eu sei que às vezes a epidemiologia é meio chato, cada um puxa a sardinha pro seu lado, né? Mas, assim, por exemplo, é uma questão meio óbvia, né? Então, se é o mais frequente em mulheres, né, é o que tem que dar mais importância. Então, assim, e olha que o câncer de colo de útero, que é o segundo colocado, ele está ali 3 vezes menos chance, né? Então, o câncer de mama está mais ou menos em 60 mil, né? Novos casos pela tabelinha do INCA, e o colo de útero é mais ou menos 19 mil. Então, mais comum em mulheres. Então, é muito frequente. Eu falo assim que é pouco, mas assim, não é tão pouco assim, é porque não é a maioria do grosso do consultório, não é todo mundo que vai no meu consultório que tem câncer, mas é bem frequente. Então, é uma coisa que... E outra coisa também, Luiz, é que o rastreamento para o câncer de mama, ele é uma política pública, né? Então, não é só o mastologista que pede mamografia, não é só o mastologista que olha a mamografia. Então, todas as mulheres, todas as mulheres do Brasil, né, acima de 50 anos, pelo Ministério da Saúde, elas devem, né, elas têm esse direito garantido de realizar a mamografia. Então, toda e qualquer mulher, né, tem que fazer a mamografia. Então, é um exame que você vai pedir para todas as mulheres, sem exceção, acima de 50 anos. Então, se você pede, você tem que saber interpretar o resultado desse exame, né? Então, para todas as mulheres. Na faculdade, assim, a parte teórica, né, existe uma tutoria, pelo menos na FG, só de câncer de mama. E aí, na parte do internato, essa parte da mastologia, ela junto com a parte da ginecologia, né? Porque, como eu falei, é uma subespecialidade. Então, as pessoas vão ver mastologia tanto na parte da ginecologia, quanto, se aparecer, na parte da cirurgia geral. Mas foi assim que eu vi também, né? Porque também não tem como você colocar subespecialidades como a gente chamava de cadeiras, né? Como módulos do internato, por exemplo, né? Então, ela vem dentro de uma grande especialidade, que é a ginecologia. É isso aí que a senhora falou. Doutora, Pode ir, Lucas. não, você começou a falar, pode continuar. Depois eu falo. Eu só ia falar só que esse é um dos pontos que a gente ia tratar acerca do... A senhora falar um pouco do câncer de mama, né? Mas a senhora já falou que o nosso podcast aqui acaba sendo para todo o público em geral. Estudantes de medicina, pessoas que gostam de vestibulandos, e poucas pessoas, né, sabem acerca da importância da prevenção. Muitos acham que
é só retirar a mama em estágio avançado resolveu esse problema, para falar um pouco dessa importância. O câncer de mama hoje, ele é, claro que antes do Covid, né? Ele é o assunto mais estudado, né? É o que o número 1 em produção científica no mundo. Então, quando a gente olha o painel de produção científica, o câncer de mama, ele está, assim, avançado em primeiro lugar. Então, a mastologia, ela requer que você se atualize muito frequentemente, porque novos artigos, eles vêm saindo muito rapidamente, né? Então, eu que, assim, tenho relativamente pouco tempo de especialidade, coisas que eu fazia na residência eu já não faço mais, né? E não é uma, duas, não, algumas coisas, né? Algumas medicações que a gente usava lá na época da residência, a gente já não usa mais, ou já existem outras coisas melhores, mais legais. Então, existe um investimento científico muito alto, né? Muito grande, um esforço muito alto na produção científica para o câncer de mama. Então, eu quero dizer isso para dizer que existem muitas possibilidades terapêuticas. Só que existe uma limitação para essas possibilidades terapêuticas, que é o estágio avançado do tumor, né? Então, se o tumor já está em estágio avançado, se o tumor já é sistêmico, né? Se a neoplasia ela já é sistêmica, já fica mais complicada a sobrevida. Então, essa curva da sobrevida em relação ao tamanho do tumor, a gente ainda não conseguiu mudar. Então, a detecção precoce, ela é fundamental, né, para um tratamento adequado e para a cura da paciente. E a gente só consegue essa detecção precoce quando a gente faz os exames de rastreamento. Então, a mamografia, ela é o único exame que reduz a mortalidade pelo câncer de mama. Então, a gente consegue reduzir em mais ou menos 25% a 30% a chance da mulher morrer por câncer de mama com a realização do rastreamento mamográfico. Então, a gente reduz a chance de morte em mais ou menos 25% a 30% fazendo a mamografia. E por isso que ela é um rastreamento populacional, né? Porque ela impacta diretamente na mortalidade. Como que impacta na mortalidade? Fazendo o diagnóstico precoce. Então, está aí a importância, né, de todos os médicos, da unidade básica de saúde, principalmente, pedirem a mamografia, né, para pacientes. Assim, as sociedades, elas recomendam a partir dos 40 anos. Sociedade de Mastologia, Sociedade de Oncologia, Sociedade de Radiologia, mas o Ministério da Saúde, que é por onde as unidades básicas seguiam predominantemente, o Ministério da Saúde recomenda a partir de 50 anos. E sobre essa questão de rastreamento mesmo, talvez aqui alguns dos ouvintes são calouros ou não entraram na faculdade, mas a gente acha que acabou estudando, tu também deve ter visto, a questão do toque, né, de autoconhecimento das mamas, que já não é tão recomendado aquele esquema padronizado. A senhora poderia falar um pouco mais sobre isso, por favor? Do autoexame, você fala? O autoexame, isso. As primeiras campanhas do câncer de mama, elas eram baseadas no autoexame. Então, era para a mulher se tocar, né? Mas um nódulo, quando ele consegue ser palpável, né? Um nódulo, quando ele consegue ser tocado pela própria mulher, ele mede aproximadamente de 1,5 a 2 centímetros. Nódulo que consegue ser palpado por um profissional de saúde, seja ele médico ou o pessoal da enfermagem, ele mede mais ou menos 1 centímetro. Então, e a mamografia, ela consegue detectar lesões a partir de 0,3, 0,4 centímetros, né? Ou seja, 3 a 5 milímetros. Então, é aí que a gente quer pegar, né? É essa detecção precoce. E o mais importante é que a mamografia, ela consegue detectar lesões pré-malignas, né? Que é o carcinoma ductal in situ, em forma, basicamente, de uns pontinhos brancos que a gente vê na mamografia, que chamam microcalcificações. Então, quando a gente detecta essas lesões pré-malignas, né, a chance de cura é 100%, ou seja, ela ainda nem virou, né, maligno, nem se tornou câncer ainda. Então, quando a gente detecta no autoexame, essa lesão ela já está um pouco mais avançada do que a gente gostaria,
de pegar, de diagnosticar. A importância, entretanto, também não é para a gente desconsiderar o autoexame, né? E nem dizer que não funciona, que não presta, porque a mulher, ela precisa observar o seu próprio corpo, né? Ela precisa se conhecer. Independente do que seja a mama, mas sua pele, né? Seus olhos, o couro cabeludo, ela precisa ter consciência do próprio corpo. E tendo essa consciência do próprio corpo, quando ela perceber que existe alguma coisa alterada, independente do que seja na mama ou em qualquer outra parte, né? Percebeu que tem alguma coisa alterada, percebeu que tem alguma coisa anormal, para procurar uma unidade básica de saúde, né? Para procurar ajuda, para ver o que é aquilo ali. Então, se a mulher ela não se olha, não se conhece, não percebe seu corpo, não toca seu corpo, quando aparecer alguma coisa, né, aí ela já vai estar muito avançada, ela só vai perceber quando aquilo ali doer, quando aquilo ali incomodar. Então, ela perde a oportunidade também de procurar uma ajuda quando necessário. Agora, tem uma colega minha da FIP, ela entrou já na faculdade querendo fazer cirurgia. Quando ela ficou sabendo desse podcast, ela pediu que eu perguntasse para a senhora os desafios da carreira de um cirurgião e também de um cirurgião que tenha sub em mastologia. Olha, o desafio maior para ela, né, para mim, é a questão de lidar com pacientes oncológicos. É muito difícil lidar com câncer, muito difícil lidar com uma doença que tenha por mais que a gente diga que existem muitos estudos, que a medicina evoluiu, mas ainda assim a gente recebe muita paciente em estágio avançado, a gente recebe muita paciente que infelizmente já tem metástase. Então isso é uma realidade também, né? A cura é uma realidade, mas a morte também é uma realidade. E a gente lidar com pacientes oncológicos é muito difícil, é muito sofrido, e principalmente mulher, né? Eu não sei a diferença também de tratar homens, porque eu só trato mulher, mas a mulher, ela tem um acolhimento maior com a família, com os filhos, ela é mais preocupada, né, com essa questão dos filhos, da família, da mãe, do pai. Aí quem vai cuidar da minha mãe, quem vai cuidar do meu pai, quem vai cuidar dos meus filhos. Então, assim, são situações que a gente se vê, se pega, que são realmente muito complicadas, são realmente muito difíceis. É uma especialidade que requer uma inteligência emocional, um controle emocional muito grande, porque não é fácil trabalhar com oncologia. Oncologia é muito difícil, né? Então, além dessa questão da morte, né, existe a questão da quimioterapia, existe a questão de cair o cabelo, existe a questão dos efeitos colaterais, existe a questão do sofrimento da paciente, dos familiares, existe a recidiva também, uma realidade. Então, às vezes você trata e a paciente ela retorna com a doença, e aí você tem que dizer, às vezes, que ela não tem mais cura, né? Pra você ter uma ideia, eu dei diagnóstico de 2 pacientes que estavam amamentando. Uma estava amamentando há 40 dias, tinha um bebê de 40 dias. Ela foi no consultório com o bebê, né, de 40 dias amamentando. E ela tinha 26 anos. Né? Então, assim, uma situação muito complicada, uma situação muito difícil. Chegou uma paciente agora no consultório recente, que ela virou para mim e disse: olha, doutora, eu perdi meu marido há 2 meses. Eu estou em choque, porque eu perdi meu marido, estou sofrendo muito com a perda do meu marido. Eu tenho 2 filhos pequenos, eu não posso ter câncer. Eu não posso deixar meus filhos órfãos. E ela tinha câncer, né? Então, assim, é realmente muito complicado. E é por isso, inclusive, meninos, que eu dou aula na faculdade, né? Que é para poder me tirar um pouco desse, para eu dar um respiro na semana, né? Então, assim, o dia que eu vou para a faculdade, para mim, é um respiro, né? Como se fosse um dia livre, né? Como se fosse,
Hoje é livre, tipo, hoje eu não vou me estressar, né? Porque vocês não me estressam mesmo. E aí, então é esse respiro da faculdade, né? Então eu acho que quem faz mastologia ou qualquer especialidade oncológica precisa ter uma válvula de escape muito importante, precisa de muita terapia, porque lidar com oncologia, lidar com o fim da vida, lidar com o sofrimento humano, né? Por mais que a pessoa esteja curada, ou que a pessoa se cure, mas lidar diretamente com o sofrimento humano é muito difícil e requer muita estabilidade emocional. Não que eu tenha, né? Mas é uma coisa muito necessária, porque senão a gente chega em casa acabada. Teve um dia que eu dei 5 diagnósticos de câncer de mama. Não é o comum no meu dia a dia, mas teve um dia que eu dei 5 diagnósticos. Então, assim, eu cheguei em casa e eu não... Assim, tensa, né? Eu cheguei triste, eu cheguei chateada, eu cheguei com peso nas costas muito grande, que por mais que a gente seja preparada, por mais que a gente seja acostumada, não é fácil. Agora, com o tempo, obviamente, né? Com a experiência, com o tempo, com as terapias, que é importantíssimo, né? Com as terapias, com o tempo, com as leituras de muita coisa, a gente vai, não vou dizer se acostumando, mas a gente vai se habituando, né, com as realidades, e a gente vai criando mais experiência, vai criando mais força dentro da gente, e aquilo ali passa a ser menos pior, mas nunca deixa de chocar. Entendi. Essa parte de se relacionar com a oncologia parece ser muito puxado mesmo. Você tem mais alguma pergunta, Lucas? Eu não tenho, não. Já ficou bem da hora, já. A gente puxava para o encerramento e, normalmente, no encerramento a gente pede para a convidada contar uma história engraçada ou comovente, uma história que marcou ela, assim. A senhora tem alguma em mente? Vou contar uma engraçada, porque agora já acabei falando muito sobre histórias tristes, eu tenho muitas, mas vamos... Então, quando eu formei, que eu lembrei aqui, porque a gente falou sobre essa questão de formar cru, né? Eu tinha uma melhor amiga, né? Todo mundo tem um melhor amigo ali da residência. E aí eu me formei, era R1 de cirurgia, e aí eu falei para... Essa amiga minha chamava Fabrícia, chama Fabrícia. Eu falei assim, Fabrícia, a gente está aqui na residência, a gente já tem um tempo de residência, bora pegar um plantão. Mas assim, ó, a gente só vai pegar um plantão se for nós duas juntas. A gente vai junto no plantão, a gente divide o dinheiro do plantão, a situação, né? A gente divide o dinheiro do plantão, eu pego metade, você pega metade. E aí vai nós duas, porque assim, enquanto eu não souber uma coisa, você vai pesquisando do outro lado. Eu tô ali com o paciente, você tá no livro. Porque na minha época era livro, não tinha ainda smartphone, sabia? Não tinha. E aí, a gente tinha uns livros que chamava Black Book, White Book. Conhecem essas Yellow Book, esses livros? Usei muito isso. Tá bom. E aí fui eu e Fabrícia para um plantão a gente era recém-formado, a gente não sabia nada. Assim, eu digo não sabia nada assim, né? Cru. Aí foi nós duas. Aí a gente chegou no plantão e aí tudo lá atendendo, normal, era pronto atendimento da periferia de Salvador, né? PA, UPA, essas coisas. E aí, dor de cabeça, gripe, febre, eu, Fabrícia, tá de boa e tal, nós duas aqui. E aí chegou um paciente depois carregado. Olhei para a Fabrícia olhou para mim e falou, isso não vai dar certo. E aí a gente falou assim, agora, vamos ver aqui, vamos ver. Quando ele chegou, eu falei, Fabrícia, olha, esse paciente aqui tá com Glasgow 5, tem que entubar. Ela falou assim, é mesmo, mulher? Eu falei assim, Fabrícia, tem que entubar. E a gente, assim, tinha entubado, assim, cadáver, né? Tipo, no centro cirúrgico, com o anestesista ali do lado. Nunca, assim, uma situação real. A gente só tinha entubado em situação de muito controle, né? Aquela situação muito controlada, de uma pessoa do lado, aquela coisa. E sempre do lado do expert, que ninguém ia deixar a gente entubar. Enfim, eu falei, Fabrícia... E não tinha manequim, não, viu? Não tinha manequim, não. Na minha época não tinha manequim, não. Aí eu falei, e agora? Vamos ter que entubar, tá? Glasgow 5. Eu disse, então vamos. Nós duas aqui, você fica aqui do meu lado, a gente vai entubando. Entubamos, cara. Aí
Boa, Fabrícia, conseguimos entubar. Que massa, Fabrícia, conseguimos entubar. Pá. E aí, assim, e agora as medicações, Fábio? O que a gente vai fazer aqui para esse paciente? Eu sei que é dormonide, e aí como é que a gente vai botar na bomba? Pô, eu não sei, Fabrícia, isso. É dormonide, fentanil, como é que vai ser? Pesquisa aí. Aí a pessoa, pô, Marina, no livro não tem isso aqui no livro. Liga para alguém aí, pergunte a alguém. A Fabrícia ligou, pô, eu tô com o paciente entubado. E aí a gente acabou de entubar, a gente tem que botar uma solução aqui de sedativo para ele, porque a gente bota. Aí ensinaram, a gente botou lá na bomba de difusão e tal. E a pressão do paciente começou a baixar, a gente colocou Nora, e o paciente parou, a gente reanimou, e o paciente, a gente fez muito fentanil para entubar, e o paciente fez uma rigidez torácica, o ventilador não estava dando certo, a gente não sabia mexer no ventilador, a gente começou a abusar, o paciente até o efeito fentanil passar e tal. Pronto, aí conseguimos estabilizar. Eu falei, ó, eu tô morta, 4 horas da manhã, o paciente está aqui estável, tá tudo bem, eu vou ficar aqui embaixo, na maca do consultório mesmo, e você sobe para dormir um pouquinho. Tá bom, fiquei lá na maca do consultório, peguei no sono. Até o outro dia, 7 horas da manhã, com o outro plantonista batendo. Acho que foi tanto estresse, né? Acho que foi tanta... Eu não era acostumada também com esse plantão noturno, assim, de ficar ligada mesmo, assim. Acho que é descarga. Aí, quando passou, aí a enfermeira chegou e falou assim, doutora, isso que foi? O paciente estubou. Mas como assim o paciente estubou? Ele acordou e estubou aqui sozinho. Ele acordou agitado, puxou o tubo e estubou. Eu falei, mas foi mesmo? E fui olhar o paciente, né? E aí foi bem na hora que o outro médico chegou. Aí a Fabrícia desceu e tal, aí a gente foi passar o plantão para outro médico, né? Não, esse paciente aqui chegou em Glasgow 5, né? Foi prontamente entubado, a gente colocou a sedação, ele fez uma hipotensão, a gente colocou aqui logo a noradrenalina, infelizmente entrou em parada, a gente reanimou, mas ele evoluiu muito bem, hemodinamicamente estável durante a noite. Quando chegou agora de manhã, a gente estubou, ele já está aqui bom, com Glasgow 11, já orientado, já tudo bem. Aí o cara olhou para mim e disse assim, poxa, não imaginei vocês tão novinhas, fossem tão competentes, soubessem lidar tão bem com um paciente grave assim, né? E parabéns, olha, me impressionou realmente a competência de vocês. Eu, com tanto tempo de trabalho, nunca conduzi um paciente dessa maneira. Eu, muito obrigada, né? Assim mesmo, né? Então, assim, eu lembrei disso, não sei porquê, mas foi bem interessante, porque a gente... então, eu acho assim que, resumindo a história, a gente pode ter a sensação que a gente não sabe nada, mas quando a gente estuda, quando a gente tem uma base, quando a gente leva a sério, quando a gente percebe alguma coisa, a gente não tem que saber tudo, mas a gente tem que saber como procurar ajuda para não fazer coisa errada, né? Então, se você não consegue ver no livro, você pergunta a alguém, porque aquilo ali, claro que a gente não sabia no momento, mas a gente procurou, dentro da nossa maneira, fazer a coisa certa, né? Então, eu acho que a mensagem é essa. E a gente não conseguiria fazer a coisa certa se a gente não tivesse uma base, se a gente não tivesse uma noção, se a gente não tivesse uma percepção do caso. Então, vocês vão se deparar muitas vezes com coisas que vocês não sabem, que vocês não têm ideia, que vocês nunca fizeram. Mas ter a humildade de pedir ajuda, de olhar no livro, de olhar na internet, de perguntar a alguém que saiba mais, isso é fundamental, né, para que o paciente seja bem conduzido. Então é isso, pessoal, viu? Era isso que eu queria colocar. Espero que vocês tenham gostado, espero que tenham animado para fazer mastologia. Ficar animado um pouco na parte aí de fazer o internato, embora seja, né? Tem que servir ao R1 para depois ser R1 e servir ao R2. Eu não sei se ainda está assim, sabe, Lucas? Porque... Provavelmente vai estar. Será, Lucas? Pelo que você O pessoal, já viu o povo comentando, é puxado ainda. Porque as coisas mudaram muito, né? Ainda bem que mudaram. Eu não me arrependo, como eu falei, do que eu fiz, mas, assim, as coisas mudaram muito. O mundo mudou muito rápido, né? De um tempo para cá. Doutora, só para finalizar agora mesmo, a gente também tem o costume de pedir para o convidado fazer uma recomendação para os estudantes de medicina de como levar a faculdade, talvez recomendação de estudo, como enxergar mesmo a medicina em si. Então, que conselho a senhora teria para os estudantes que estão ouvindo? Um conselho que eu dou para vocês, eu não gosto dessa palavra conselho, né? Conselho é um negócio assim. O que acontece com vocês, estudantes? Vocês entram na faculdade muito novos
Então, vocês entram muito jovens na faculdade. E vocês têm muito acesso fácil ao conhecimento, né? Então, vários e-books, internet. Então, o que acontece com vocês? Eu tenho a sensação de que vocês acham assim, que a formatura está muito longe, né? Ah, não vou estudar isso aqui não, porque a formatura está muito longe. Ah, não, que nada, besteira esse assunto aqui. Ou então, assim, às vezes não dá uma importância. Ai, que chato esse assunto, né? Que coisa esse assunto. Mas, assim, como se tivessem ainda no ensino médio, né? Como se não fosse precisar daquilo ali para nada, né? Assim, essa sensação, às vezes, que eu tenho. Então, como se a formatura estivesse muito longe, fosse uma coisa muito distante, né? Então, assim, minha formatura está muito distante, eu não vou precisar disso aqui, não. Né? Então, depois eu aprendo isso, né? Depois eu vejo isso na prática, como é, né? E aí vai o depois eu vejo, vai para o segundo ano, depois eu vejo, vai para o terceiro ano, depois eu vejo, vai para o... Então, eu penso que o aluno, se ele começasse a pensar como um profissional desde o primeiro ano de faculdade, né, eu acho que ele sairia um médico muito melhor, sabe? Então, eu sei que vocês são jovens, eu sei que isso requer um certo amadurecimento, eu sei disso, sabe? Eu sei que às vezes hoje em dia a gente tem muito Netflix e Instagram que rouba muito tempo, né? Assim, acaba que hoje, às vezes, eu sou profissional, eu não estudo tanto quanto eu gostaria de estudar, né? Porque existem muitas distrações mesmo, faz parte mesmo Mas, assim, se o estudante ele chegasse no primeiro ano e estudasse, por exemplo, metabolismo, que é chato pra caramba, porque eu fui agora... nesse primeiro semestre eu fui tutora do primeiro ano, mas assim, se ele visse um mastologista pensando o metabolismo, pensando como um nutrólogo, sabe? Pensando como um endócrino, você entende isso? Então, assim, tendo essa base forte, esse conhecimento bioquímico forte, nossa, isso é muito importante, sabe? Depois que eu vi o metabolismo do colesterol, depois que eu vi o metabolismo dos carboidratos, Marina, eu hoje... Olha, coisa de primeiro ano, né? Quando eu vejo um colesterol alto, quando eu vejo uma coisa alta, até na academia, sabe? Esse metabolismo da proteína, até no que eu como, serviu muito para mim. Então, se vocês tivessem esse amadurecimento de tentar enxergar todo o assunto que vocês estão estudando como um profissional mesmo. Olha, eu sou um médico, eu vou atender um paciente com depressão. Deixa eu estudar depressão aqui. Sabe? Porque eu vou querer saber conduzir um paciente com depressão. Como é que eu conduzo? Como é que eu diagnostico? Né? Olha, eu sou um médico, eu estou no PA, chegou um paciente intoxicado. O que eu vou fazer com esse paciente intoxicado? Como que é essa intoxicação? Qual a conduta? Por que eu vou ter essa conduta? Né? Eu sou um profissional, estou estudando isso aqui porque eu vou fazer isso no meu futuro. Né? E não, eu acho que vocês olham muito assim, deixa eu estudar aqui intoxicação, deixa eu ver o que faz. Faz isso aqui, deixa eu decorar aqui. Tá, tchau. Vai cair na prova, o que vai cair na prova, né? Então, mas isso é normal, isso faz parte. Não é falando mal, né? Mas é um conselho mesmo. Então, tentem olhar todo o assunto, né? Tentem olhar tudo que vocês veem com um olhar mais para o futuro. Tentem olhar com um olhar mais maduro, né? Tentem estudar não achando que você vai formar amanhã. Pense numa tutoria, né? E fala assim, eu vou formar amanhã. Você estudaria da mesma maneira que você estuda hoje? Essa tutoria? Entenderam o que eu quis dizer? Pegaram? Então, tentem ver isso mais, sabe? Assim, como se vocês amanhã recebessem um carimbo para carimbar aquele assunto que você está estudando. Eu acho que isso transforma, sabe? Isso transforma demais. E quando eu percebi isso, assim, realmente quando eu percebi isso, fez uma diferença grande na minha vida. Fez uma diferença. Eu adorei esse conselho, viu? Vou acatar para mim. Acate, você não vai se arrepender, não. É claro que vocês são jovens, né? Vocês têm também que ter uma qualidade de vida, vocês têm que sair, vocês têm que aproveitar, vocês têm que tudo. Eu sou super a favor do bem-estar, da qualidade de vida, sou super a favor. Mas na hora que sentar, sente, sabe? Na hora de estudar, estude, sabe? Faça a coisa certa, faça a coisa séria, faça como deve ser feito. E aí faça, sei lá, um exemplo assim, de 1 da tarde até 7 da noite.
faça, estude, desligue celular, desligue Netflix, desligue tudo. Fala assim, agora eu vou estudar, agora eu vou aprender, agora já era. Deu 7 da noite, vá para sua academia, vá para o bar beber, vá para festa, vá curtir, vá fazer o que você quiser da sua, vai namorar, né? Vai arrasar aí com tudo, sei lá o que vocês querem fazer. Vai esculhambem mesmo, assim, extravasa, esculhamba, bebe, olha o conselho, tira essa parte, né? Mas assim, passa, vivam, né? Vivam o que vocês têm para viver. Porque muitas vezes falam assim, isso na medicina não vive. Porque fica enrolando. Fica no celular, fica no Netflix, fica enrolando, assim, sabe? Fica procrastinando as coisas. Se conseguir organizar, eu sei que é difícil, mas se conseguir organizar direitinho, dá para estudar, dá para curtir, com certeza. E eu digo para vocês, a fase que eu mais curti foi a fase que eu estava na residência de cirurgia geral. Foi a fase mais difícil da minha vida. Então, as coisas são muito relativas. Às vezes, quanto mais tempo você tem, menos você faz. E mais você reclama. Diga se não é. Diga se eu não estou falando a verdade. Não, isso é verdade. É saber organizar. Vida da organização. Tem mais coisa para falar, Lucas? Não, já pode finalizar já. Minha internet ficou até instável aqui. Você faz a finalização. A gente vai encerrando o episódio aqui. Lembrando agora que a gente vai tentar, em breve, fazer agora episódios presenciais, né? Presencialmente, sem ser via Meet, via IAD, para poder ter uma interação melhor. Né? A gente vai ficando por aqui. Tenha uma boa semana. Obrigado à professora, né, por aceitar o nosso convite, vir aqui conversar com a gente. Né? Até mais, galera.